Pessoal, boa noite. Hoje é dia 4 de janeiro de 2024, vai dar 11 horas da noite. O objetivo aqui é fazer um pouco mais do exercício aqui de especulação, né? Não é nada embasado, digamos, não tem nenhum roteiro. Tentar fazer um negócio espontâneo falando um pouco de filosofia da linguagem, de epistemologia, mas sem nenhuma rigidez. Aqui é mero tateio, né? Então, vou começar com uma frase uma citação de Aristóteles que atribui-se a ele, enfim, eu não vou dizer a fonte exata de livro, etc. Mas o que se atribui é o seguinte: dizer do que não é, e do que não é que é falso. Porém, dizer do que é e do que não é verdadeiro. Ou seja, você vê que é uma questão de fala, né? Então, estou dizendo de alguma coisa. E isso, então, é uma concepção de correspondência, né? E eu estou dizendo aquela coisa que ela é verdadeira. Então, é uma das concepções digamos, de teoria da verdade por correspondência, né? Ou seja, eu estou falando de algo e a minha comparação entre o que eu falo e aquele algo. É uma correspondência, né? Existe uma teoria aí, digamos, concorrente, que é a teoria da verdade por coerência, que ela não vai se ater a ter essa correspondência entre o que eu falo e a realidade. Porém, ela vai tentar buscar coerência no que eu falo, né, em todas as proposições de um sistema linguístico, de uma teoria, tá? Então, só fazendo esse parente entre essas duas concepções, né? A gente traz aí, dá um salto, né, e fala um pouco do Tarski, que eu estou começando a tentar estudar a filosofia da lógica, tudo. Não é uma coisa simples, né, é uma coisa teórica. A gente precisa investigar a fonte, tudo, não há muito tempo. Porém, uma coisa que ele tenta formalizar, e aí não é nem para uma linguagem natural inteira, né, mas digamos que seriam para linguagens formais e tudo, mas uma coisa que me pegou é a seguinte enunciado, que acredito que vai se assemelhar com aquele do Aristóteles, é o que? A neve é branca, se é somente... dizer que a neve é branca é verdadeiro se é somente se a neve é branca, tá? Então o que acontece? A neve é branca, entre aspas, ou seja, eu não estou falando da neve branca. Eu não estou. Eu estou usando uma expressão, a neve é branca. Tá? Essa expressão, a neve é branca, é verdadeira. Quando que, quando que se eu falar a neve é branca é verdadeira? Se somente se a neve é branca. Tá? Então eu poderia dizer que a neve é branca, isso é uma expressão, eu posso dizer essa expressão, só que a neve seja azul. Ou posso dizer assim, a neve é azul. Posso dizer? Posso. Mas ela não corresponde com a realidade do que a gente está vendo. Então, a gente está nesse campo da teoria da verdade por correspondência. Só que eu posso estar numa ficção, ou num livro, ou de marcianos, ou alguma coisa que lá a neve é azul. Então, poderia estar dizendo, dentro dessa teoria, que a neve é azul, então a neve é azul, sei somente se é a neve azul, ou, enfim, dentro desse conjunto que ali dentro tudo seria azul, né? Mas o que é interessante ressaltar é que quando a gente pensa dessa forma, nessa questão da correspondência, eu estou em duas esferas, né? Estou falando assim, eu tenho anunciado que a neve é branca, e eu tenho um fato no mundo que é a neve é branca.
E então, digamos que surge uma questão de duplicação, certo? Ou seja, quando eu digo a expressão a neve é branca, ela está se referindo à neve é branca, certo? Então, ela vai ter um significado que a gente vai interpretar, ou ela é a própria a neve é branca. Então é uma questão que aí eu estava vendo o Plastino trazer, que é o quê? A neve é branca é verdadeiro? Eu não preciso dizer isso é uma redundância. Por quê? Porque a neve é branca. Então eu posso também dizer que a neve é branca. Eu não preciso dizer que a neve é branca é verdadeiro, se somente se a neve é branca. Porque se a neve é branca, ponto. Né? Então, esse é um ponto aí que a gente precisa investigar um pouco mais, essa questão dessa dualidade, linguagem, realidade, né? E aí entra toda essa questão da filosofia da linguagem, referência, significado e verdade, que a verdade ela se aplica a alguns tipos de proposições, muitas proposições não, a gente não pode falar de verdade, por exemplo, se falar fecha a porta, isso não é uma proposição passiva de ser verdadeira ou falsa, é um comando, né? E então assim, quando a gente está nesse mundo onde é possível dizer de proposições onde eu posso dizer que é verdadeiro, e também se o significado ele é redundante ou não. Ou seja, eu preciso postular um significado para o que eu falo, ou o significado pode ser a própria coisa, né? Isso é uma questão importante que eu preciso começar a formular, né, dentro dessa concepção de uma filosofia da linguagem mais formal, né? Ela não vai entrar tanto nessa concepção de filosofia da linguagem relacionada ao uso, né? Ou às práticas sociais e por aí vai, tá? É mais nesse sentido mesmo, mais rígido de entender essa questão. Bom, me perdi um pouco ali na argumentação, vou ter que voltar e prestar um pouco mais atenção, mas vamos tentar marcar esse ponto da correspondência, né? Ou seja, do que eu falo e do que está no mundo, né? Porque assim, a gente, e aí tem a ver com realismo, né? A gente tende a achar que o que a gente está vendo no mundo é a realidade, né? Que digamos, seria um tipo de realismo ingênuo, né? Ou seja, eu olho para uma mesa e, ok, é aquela mesa, é aquilo lá e acabou, né? Ou aqui eu estou vendo aqui atrás uma TV, aquela TV é aquilo, é aquele objeto ali que eu estou vendo, preto, retangular e tal. Mas essa postura desse realismo ingênuo, ela é complicada. Por quê? Porque ela não leva em consideração que eu estou vendo um pedaço da TV. Eu não estou vendo a parte de trás da TV, certo? E eu não estou levando em consideração como é que um gato ou um cachorro vê a TV, né? Ou como é que uma outra pessoa vê essa TV, ou como cada um vê as coisas, né? E a gente sabe que os sentidos enganam, a gente sabe, né? Porque, porque a gente pode ver a questão que o Descartes trabalhou muito, né? Que ele pegou lá da turma lá do ceticismo lá, né? Lá depois dos gregos ali tudo. Então, assim,
Quando a gente iguala, quando a gente olha para a coisa e fala, a gente tá vendo a realidade daquilo lá, a gente tem que tomar cuidado, porque isso aí seria um realismo ingênuo. Ou seja, a gente tem que levar em conta que a gente tem os nossos sentidos. Né? E aí, mal comparando com a filosofia da linguagem, é o quê? Eu pensar que o significado de algo é a própria referência, ou seja, eu tiro o significado. Né? Então, quando eu estou falando a neve é branca, é a própria neve que é branca, né? Ou seja, não teria um significado associado a isso. Porém, é, entra essa questão de confiar nos sentidos e aí de confiar na referência. Então, esse é um ponto que a gente precisa vou examinar com mais calma se realmente há um significado no que a gente está falando. Quando eu falo a neve é branca, o que significa a neve é branca? Né? É só aquilo lá ou quando eu penso a neve é branca, eu fico, me dá uma sensação de frio, por exemplo. E aí isso significa, traz esse significado, né? Algo nesse sentido, como a gente pode falar do próprio realismo ingênuo, que é acreditar que o mundo é da forma que a gente está vendo, mas a gente vê dessa forma, a gente não vê de outra forma. Então a gente não consegue comparar o que a gente está vendo com o que seria a realidade. Porque a gente não sabe de fato o que é a realidade. Por quê? Porque para a gente a realidade é aquilo que a gente está vendo. Mas ela é de fato a realidade ou ela é o que está aparecendo para a gente, né? Então, nesse sentido, a gente sai desse realismo, né, de acreditar que a gente está vendo a realidade. Não, eu não estou vendo a realidade, estou vendo o que a minha mente entende que é a realidade. E isso aí é um mentalismo, né? Um idealismo, né? Ou seja, eu suspendo um pouco essa questão de imaginar que tem uma realidade lá fora, né? Então vale, mas vale o que a minha a nossa razão, a nossa mente, os nossos sentidos colocam nas coisas. Então, assim, se a gente não está aqui presente, formulando, conceituando as coisas do mundo e tudo, o mundo estaria aí e a gente nem sabe se é mundo mesmo, né? Porque tudo isso são conceitos. Mundo é um conceito, né? Uma árvore, onde começa, onde termina uma árvore, quem que sabe? Um gato sabe onde começa e termina uma árvore, né? Um gato sabe que o tronco faz parte da árvore e as folhas também. Então, assim, a gente começa a questionar esse tipo de coisa da própria realidade. E aí, nesse sentido, para a filosofia acaba tendo de fato, essa redundância, né? A filosofia da linguagem, que é o que, beleza, a neve é branca, ok, é uma coisa que está lá, mas eu não sei bem o que é aquilo lá. Eu estou falando que a neve é branca. Agora, isso que eu estou falando que a neve é branca, pode ser aquilo lá, que está lá, que pode ter mais ou menos um acordo entre a gente de entender o que é o branco, o que é a neve e tudo, mas cada um pode ver de um jeito e pode significar coisas diferentes, porque, né, eu posso achar que neve é algo que eu vi numa encenação teatral, porque eu nunca vi neve de verdade.
né? Então esse tipo de questão, né, ele começa a confundir um pouco as fronteiras da epistemologia com a filosofia da linguagem, tá? Sem entrar muito no âmbito ainda da ontologia em si, dos objetos e tudo, né? Simplesmente é sobre o que eu estou falando, sobre uma realidade que está lá, e se o que eu estou falando é sobre aquela realidade, ou seja, há essa correspondência, ou se o que eu estou falando vale mais um discurso coerente, né? É, e que permita uma comunicação, mas que ele não seja de todo, digamos, fiel a uma suposta realidade. Eu acho que é por aí que a gente está caminhando agora.